Olá, meu nome é Fábio Rara e eu vou falar para vocês hoje sobre o processo de implantação e migração do Windows Server 2008 R2. Definindo inicialmente o que é uma implantação. A implantação ela tem que seguir algumas fases para que ela tenha sucesso. E no caso do Windows Server 2008 R2, ele segue os mesmos procedimentos que outros produtos, não é diferente nesse ponto. O que você deve tomar atenção? Primeiro, na sua fase de planejamento, você tem que inicialmente avaliar se o seu hardware e os softwares existentes nesses servidores vão ser ou não compatíveis com o Windows Server 2008 R2. Isso é muito importante porque, para que você não perca tempo depois lá na frente durante o processo de implantação e descubra que tem máquinas que não vão funcionar direito ou que necessitam de alguma atualização. Então é muito importante que nessa fase inicial você já faça esse levantamento e saiba como vai funcionar seu parque. A seguir, você vai ter o processo de implantação. E nesse processo de implantação, o que você vai ter que se preocupar? Primeiro, como você vai criar a imagem, como você vai distribuir essa imagem para as máquinas, como você vai migrar os dados e assim por diante. Então é muito importante, você vai ter que planejar esse processo para que a implantação do sistema operacional seja bem sucedida nesses servidores. E por fim, uma vez que o ambiente já está todo implantado, você tem a fase de operação. Nessa fase de operação, você vai se preocupar com o gerenciamento, a monitoração e a manutenção desse ambiente já implantado com o Windows Server 2008 R2. O que nós podemos fazer para poder te auxiliar nesse processo? O primeiro deles, você tem ferramentas que podem te auxiliar no processo de avaliação de compatibilidade de hardware e software. Uma delas chama-se MAP, o Microsoft Assessment and Planning. O MAP é uma ferramenta gratuita que você pode baixar do site da Microsoft. E o que ele faz? Ele não utiliza nenhum agente. Você vai instalar essa aplicação no desktop e ele vai fazer a varredura nos seus servidores e também nos desktops para avaliar se essas máquinas podem ou não ser migradas para o Windows Server 2008 R2 ou até mesmo se elas podem ser virtualizadas. Então é um fator muito legal. Ele pode verificar que, por exemplo, determinados servidores podem ser virtualizados, outros servidores não é recomendado que sejam virtualizados, que fiquem na máquina física e assim por diante. E até mesmo ele vai te dar esses relatórios, tanto em arquivos, em documentos, como também em planilhas. Então é muito legal que o MAP te dá toda essa parte de relatórios e vão te acelerar muito na avaliação inicial de compatibilidade de hardware do seu ambiente. Além disso, você também pode usar uma outra ferramenta muito boa, que é o System Center Configuration Manager. O System Center, ou SCCM, ele permite fazer todo o inventariado de hardware e software do seu ambiente e implantar softwares. Mas também você pode extrair dele relatórios do que você tem no seu parque, quais são os servidores que você tem, configurações, o que você tem de aplicações existentes nesses servidores e assim por diante. Então você pode ver que você tem duas ferramentas muito importantes que vão te auxiliar nesse processo de avaliação de compatibilidade de hardware. Uma vez feito isso aqui, uma vez que você já descobriu que hardware pode ou não ser migrado, que vai ser suportado no 2008 R2, vem o processo de implantação. E aí você tem uma série de melhoramentos. Na parte de imagens, o que vem a ser a imagem? A imagem é justamente todo o pacote do sistema operacional, mais aplicativos ou drivers que você vai fornecer para suas máquinas, no nosso caso para os servidores. E aí você pode distribuir essa imagem adicionando, removendo mais pacotes e mais drivers, e você pode distribuir através de arquivos do tipo WIM, que é o Windows Image Format, e também através de VHDs. Pois é, você também pode implementar VHDs também nesses servidores. Além disso, você vai se preocupar com o processo de distribuição. Muita gente utilizava ferramentas de terceiros, porém, hoje já existem soluções da Microsoft que te auxiliam nesse processo. Uma delas é o Microsoft Deployment Toolkit, que pode fazer toda essa transmissão de imagens via rede para esses novos servidores, utilizando pacotes, por exemplo, do tipo multicast e com uma série de benefícios durante o processo de transferência de dados. Então você já tem ferramentas já disponíveis que vão te auxiliar nesse processo. E também, claro, migração, que é a grande dor de cabeça. Se você vai querer migrar um servidor, como você vai fazer para poder migrar as configurações, os dados, os arquivos e assim por diante? E principalmente, vamos pegar um exemplo bem claro, servidores de arquivos, você tem, além de migrar a parte de permissões de NTFS, também tem a parte de permissões de compartilhamento. E hoje já temos ferramentas para isso. No caso do 2008 R2, além de uma documentação completa informando como funciona esse procedimento, que já está dentro do produto, você já tem scripts do PowerShell preparados para poder migrar esses dados, configurações, compartilhamentos e assim por diante. Então, qual seria, no caso, o mecanismo? No caso de implantação ou sequenciamento de tarefas, você pode automatizar todo esse processo. E aí, o que você vai poder utilizar isso?
Uma delas é utilizar o próprio portal de ferramentas de migração que tem no produto do Windows Server, ou também utilizar o MDT, o Microsoft Deployment Toolkit. E aí você pode automatizar uma série de tarefas, como por exemplo, automatizar o processo de migração de dados, de configurações de um servidor, automatizar o processo de imagem de sistema operacional, como é que você vai implantar essa imagem nesses servidores, automatizar o processo de aplicações, né? Como você vai colocar um aplicativo dentro de uma imagem ou instalar posteriormente. Como você vai fazer a parte também de manutenção de drivers, que é muito importante, né? Uma vez que você colocou o sistema operacional, os drivers também é interessante que eles estejam bem atualizados, tá? Para que ele possa aproveitar melhor os recursos da máquina. Você também pode automatizar esse processo. E também, claro, o processo de ingressar essas máquinas no domínio